Vamos falar o tanto que é difícil ser mãe solo sem rede de apoio? Por que ninguém fala como é difícil ser mãe solteira? Decidi ter filho com bosta. Sabe, a gente passa por cada coisa, a gente atura cada situação. O marido me abandonou, minha filha, meu outro filho que tá dormindo. E é isso, gente. E eu que tô há 6 anos esperando o genitor do meu filho registrar ele. Tem muita mãe solo porque engravida de qualquer um. Não tenha filhos. Se eu puder te dar um conselho, não tenha filhos. Você gosta? 244, tatuado, cara de noia. O que é 244? É os que empinam a moto, vai sair. Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido. Eu tava dando uma acompanhada nessa novela da legalização do aborto que tava rolando lá no STF. E assim, um argumento que eu vi muitas mulheres utilizarem é sobre o cara que simplesmente faz filho e some no mundo, sabe? Não ajuda a mulher, não ajuda a criança. Basicamente o cara que sai por aí fazendo filho bastardo. E daí eu comecei a pesquisar um pouco a respeito pra ver assim, tá, mas por que elas reclamam tanto se, tipo, tem licença maternidade, tem o direito de dar pra adoção, tem meia dúzia de contraceptivo, é aquela coisa, não importa o quanto o negócio esteja virado pro lado da mulher, elas ainda assim vão reclamar. Entendeu? Elas vão reclamar e elas vão ignorar completamente o lado masculino, que basicamente o homem só tem a camisinha, o coito interrompido, e com legalização da ou sem legalização da não importa, se a mulher decidir ter a criança, tu vai ter que assumir e tudo mais. Como acontece em outros países, assim, a mulher ela registra o cara ali na certidão de nascimento, mesmo sem o cara estar presente, sem exame de DNA nem nada, e já começa a rolar a pensão, né? Só que eu comecei a pesquisar como é que funciona aqui no Brasil, e tem um ponto que assim, cara, sinceramente, se isso não é uma omissão do governo, ou basicamente uma guerra contra o casamento, eu não sei mais o que é. De forma bem resumida, é o seguinte: o governo ele trata muito melhor o homem que não casa, não assume criança, que é irresponsável, do que o homem que casa, registra as crianças, fica com a mulher e tudo mais. Esse cara ele é punido gravemente no casamento e na paternidade. Mas o cara que sai simplesmente fazendo filho sem registrar, sem se casar, esse cara tá sossegado, esse cara tá livre. Eu vou entrar nos detalhes. É basicamente o seguinte, imagina. O cara vai lá, ou se casa no cartório, ou simplesmente fica morando um tempo com a namorada, basicamente já caracteriza a união estável, aí ela tem filho, aí ele registra os filhos, fica com ela. A partir do momento que a mulher decidir pedir o divórcio, o cara tá completamente ferrado. Ele não tem nem direito de pedir uma guarda compartilhada, a mulher vai ficar com a criança, vai pegar pensão, vai pegar metade do imóvel onde eles estão, e se ele tiver caído na armadilha do Minha Casa Minha Vida, ela vai pegar o imóvel, o cara não vai sair nem com metade do imóvel para ele procurar um lugar para ele, vai ter que voltar a morar na casa dos pais ou pagar um aluguel, porque o imóvel está no nome da mulher, mesmo ele tendo contribuído, ele tendo pago, e é ela que vai ficar com o negócio. E daí, resumindo, o cara fez tudo certo, ele foi responsável, só que o governo vai com ele, com tudo depois do divórcio, mesmo quando ele não fez nada de errado, não foi ele que iniciou o divórcio, não foi ele que traiu, não fez nada de errado. Só que daí eu comecei a pesquisar, tá, e o que acontece quando é o cara que engravida sem estar num relacionamento, sem estar num casamento ou morando junto, e simplesmente larga a mão, deixa a mulher se virar? Aí é que tá a questão, cara, eu fui pesquisar, não acontece nada. É aquele negócio assim, ó, eu sei que quem é da área de direito, entende mais a parte legal, vai justificar o porquê que isso acontece, aquela questão da Constituição, que a pessoa não pode fornecer provas contra si mesma. Só que, tipo, a gente não tá falando de um crime, a gente tá falando do nascimento de uma criança, entendeu? Então, assim, da mesma forma que tem um aspecto negativo feminino, que é a mulher que simplesmente não assume compromisso, termina relacionamento a troco de nada e trai, o governo ele é completamente omisso nesse aspecto, e ele até através da lei ele incentiva a mulher a se comportar desse jeito. E daí no caso do homem também, que é irresponsável, não assume a mulher, não assume os filhos, o governo está fazendo a mesma coisa, com menos incentivo, só que ele está fazendo a mesma coisa também, porque assim, o governo não vai atrás. Eu fui pesquisar assim, a parte assim, de
posto de saúde, delegacia da mulher, não é feito porra nenhuma a respeito disso. Simplesmente o cara ele fica livre para poder ficar gerando mais filho bastardo na sociedade. E assim, a gente sabe o quanto mãe solteira é um porque assim, a criança ela não tem a presença masculina, isso faz bastante falta. E também tem a parte da situação de pobreza, porque daí o cara não está contribuindo, que nem eu falei, quer dizer, se o cara não vai nem pagar, mesmo que ele não queira conviver, né? Se o cara não vai nem pagar uma pensão, o cara vai ficar livre para poder ficar fazendo mais filho bastardo ainda no mundo. E daí eu fui ver também a respeito, basicamente o que acontece é o seguinte, tá? Tem meios para a mulher colocar o cara na justiça e tudo mais, só que daí nesse ponto não tem aquele aparato estatal ajudando. Veja bem, a mulher ela tem que procurar um advogado e pagar do bolso dela, e a gente sabe que é aquela coisa, quando não é um serviço público já sendo dado de mão beijada, a mulher já não gosta, ela já não se mexe. Quando é algo que ela tem que tirar do bolso dela mesmo, não é algo pago com dinheiro público, aí ela se mexe menos ainda. Então ela tem que ir atrás de um advogado com o dinheiro dela, ela tem que pagar o exame de DNA, né, que daí o cara vai receber aquela intimação para fazer o exame de DNA, e se for positivo vai ter que registrar a criança, que também é do bolso dela, que o SUS não faz, e daí a mulherada simplesmente não faz nada. Tá entendendo? A gente pode contar simplesmente com o fato das mulheres odiarem tirar dinheiro do próprio bolso para adquirir as coisas ou para pagar as coisas, e também a preguiça delas. E assim, isso é real, porque eu já vi situações de mulheres assim, divorciadas ou aposentadas, que estavam com imóvel na justiça, que foi adquirido por ela e pelo marido, e daí bastava a mulher pegar uns documentos de divórcio, ir no fórum, fazer umas visitas no cartório, assim, registrar tudo direitinho, e elas iam ganhar o imóvel de graça, elas iam quitar a parte que estava faltando quitar do imóvel, e ainda assim elas não se mexem, entendeu? Então assim, é toda uma união da omissão do governo, de não reconhecer que tipo, filho bastardo e mãe solteira é um problema grave na sociedade. Pensa na quantidade de filho bastardo que tem na sociedade, que nasceu nos últimos 50 anos por causa dessa omissão. E daí também é a preguiça, tá ligado? É a irresponsabilidade das gurias, primeiro de não se cuidar, de não escolher um parceiro direito. Só que segundo de também não ir atrás dos próprios direitos, tá ligado? O negócio tem que receber de mão beijada. Então assim, é uma união da omissão do governo com a irresponsabilidade feminina, que faz com que o homem que é responsável na sociedade, ele é punido, ele tem menos direitos e menos liberdade do que o homem que é irresponsável. O homem que é irresponsável na sociedade, ele tá de boa, tá ligado? Ele tá protegido. Ele simplesmente pode esquecer que a mulher existe, qualquer correspondência que chegar na casa dele, simplesmente dizer não atender o telefone e ligar o foda-se. E daí assim, novamente, o governo e as mulheres, eles ficam se perguntando, tipo, onde é que foram parar os homens bons, sabe? Por que eles não são responsáveis pelos filhos? Por que os homens não querem saber de casamento? Cara, incentivo positivo e incentivo negativo, quem é mais responsável na sociedade tem que ter mais direitos, tem que ter mais proteção, tem que ter mais autoridade. Entendeu? Não tem que ser o contrário, não tem que ser assim, o cara que é irresponsável, que faz o negócio de qualquer jeito, não assume, tipo, não, esse tá de boa, esse tá tranquilo, assim, ó. Parabéns, tá ligado? Tipo, quando tu começa a pesquisar mais essas coisas, tu começa a entender por que o negócio tá uma merda, sabe? E daí tu percebe que, assim, não tá uma merda de agora, dos últimos 10 anos. O negócio vai muito longe